Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dalelast, sou médico e esse é o nosso espaço aqui no YouTube para falarmos sobre assuntos relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. Bom, o tema de hoje está no quadro aqui, Jejum Parte 2. Por que Jejum Parte 2? Porque já fiz um vídeo aqui no meu canal onde eu falei sobre jejum e a autofagia, que foi um tema muito solicitado pelos nossos seguidores que pediram para eu falar especificamente sobre a questão autofagia. Fiz o vídeo, está aqui em cima, quem ainda não assistiu, assista, vai ser interessante de forma de complemento para o vídeo de hoje. E aqui eu estou com o meu convidado hoje, Dr. Rui Ramos, médico que trabalha aqui na minha clínica, aqui comigo em Porto Alegre, faz parte aqui do corpo clínico de profissionais que trabalham de forma preventiva em relação à medicina. Por que o Rui está aqui? Porque o Rui é o profissional que eu conheço que tem a maior expertise em relação a jejum. Por estudar muito jejum e porque você também faz jejum há muito tempo, né, Rui? O Rui começou a fazer jejum ainda naquela época que a gente falava, e eu digo a gente porque eu me enquadro nisso, a gente falava que tinha que comer de 3 em 3 horas, né? Nós levantamos essa bandeira por muito tempo, nós profissionais da área da saúde, que se não comesse de 3 em 3 horas não era saudável. Então assim, eu tô aqui, o meu canal no YouTube, ele serve para trazer o que a gente tem como informação atual, né? Então ao longo dos nossos anos aqui de canal, muitas vezes eu vou vir também me retratar sobre coisas que eu falei e que hoje a ciência traz como algo que não seja talvez tão verídico. Em relação à questão de alimentação e o jejum, isso a gente percebe hoje que é uma tendência falar sobre o jejum em relação aos benefícios. Bom, Rui, seguinte, hoje então você é o cara que vai responder as perguntas que as pessoas mais fizeram abaixo do vídeo sobre jejum, tá? Eu até coloquei aqui no quadro. Então assim, autofagia é o tema daquele nosso primeiro vídeo, então eu já falei sobre isso, tá? O que eu li aí que talvez não tenha ficado muito claro no vídeo que eu fiz? As pessoas perguntam, Samuel, e o jejum intermitente? Me explica melhor o que é o jejum intermitente. E aí eu percebo, Rui, que as pessoas têm um pouco de dificuldade porque ficou muito estigmatizado que o jejum intermitente é aquele jejum de 16 por 8, né? Que só aquilo é o jejum intermitente. Então, a gente estava até conversando aqui antes do vídeo, porque o Rui trouxe algumas polêmicas em relação a chamar esse 16/8 de jejum, né? Então, o que você lê hoje assim, em relação aos artigos, ao que os autores, os pesquisadores de jejum trazem em relação a isso? Primeira coisa é que ficou muito famoso esse 16/8, que na verdade você comeria numa janela de 8 horas e durante 16 horas seu dia você não comeria. Mas na verdade, muitos autores estão começando a falar que na verdade isso é uma restrição do tempo de alimentação. Isso faz todo sentido. Na verdade, muita gente hoje faz uma restrição. Por exemplo, não toma café da manhã, almoça e janta. Então come numa janela de 8 horas. E muita gente chama isso de jejum intermitente. Né? Para mim faz muito mais sentido, Samuel, que isso seja, na verdade, você restringe o tempo de alimentação. Isso você vai ter muitos benefícios, como o Samuel já comentou no vídeo de autofagia e também a gente vai comentar um pouco hoje também. Na verdade, o jejum intermitente, a gente poderia, pensando dessa forma, seriam jejuns mais prolongados. Jejuns de 36 horas, jejuns de 24 horas que você faz algumas vezes por mês, ou até alguns jejuns mais prolongados, de 3, 5, 7 ou até mais tempo, inclusive. Então aqui a gente entra nessa discussão, né? Até que ponto 16 por 8 é um jejum, né? Porque na verdade você não está jejuando, você só está ficando um pouquinho mais de horas sem comer, né? Até porque dentro dessas 16 horas você passa umas 7 ou 8 horas dormindo, né? Então dormir já é por si só um momento onde você não ingere comida. Exatamente. Né? Então tá, aí você falou, para ter os benefícios desse que a gente vai continuar chamando de jejum intermitente, vamos continuar chamando assim, né? Porque isso está muito enraizado. Benefícios, que entra aqui, ó, benefícios do jejum intermitente, porque no vídeo de autofagia eu deixei muito claro que você só começa a ter autofagia depois de no mínimo 24 horas, né? Aí teve gente que não entendeu muito bem, perguntou assim, então não tem benefício nenhum em fazer o jejum intermitente? Tem,
Tem. Essa restrição, né? Essa coisa de comer em menos tempo do dia e permanecer algumas horas sem comer, traz alguns benefícios. Rui, artigos, o que mostram hoje em relação aos principais benefícios de fazer essa prática? Um dos principais benefícios, e a gente todo dia na nossa prática clínica a gente vê, é a insulina. Não tem um dia que a gente não esteja olhando a insulina e muitas vezes a insulina está muito alta. E o jejum intermitente, mesmo esse ou essa restrição do tempo de alimentação, a gente vai ver uma diminuição da insulina, né? Uma diminuição da glicose, a gente sabe. Insulina é um dos marcadores inflamatórios mais importantes que temos e muitas vezes os pacientes não conseguem baixar a sua insulina. Mesmo sabendo que a gente precisa fazer uma série de questões alimentares, mas às vezes, e para muitas pessoas, é muito mais fácil você simplesmente não comer. Se você não come, naturalmente você vai baixar a insulina. Outra questão super importante, o colesterol. Né? Esse tempo que a gente passa sem comer, e os estudos mostram, tanto de jejum intermitente quanto jejuns mais prolongados, a gente vai ter uma diminuição do nosso perfil lipídico. A gente vai ter grandes ganhos na questão cerebral, né? Sim, principalmente quando a gente pensa nos corpos cetônicos. Cognição, foco. A gente vai ver, pode ver, experimente você ficar algum tempo sem comer, você vai ter uma clareza mental muito grande. São os corpos cetônicos, principalmente o beta-hidroxibutirato, que o cérebro adora usar como combustível. A mitocôndria, na verdade, né, que é o nosso centro de produção de energia, adora o beta-hidroxibutirato. É uma produção de energia limpa, rápida. E eu sou prova disso porque eu trabalho com o Rui, tá? E agora eu vou falar então aqui, ó. O Rui, ele não atende todos os dias aqui na clínica. Então ele atende 3 dias por semana. E como a agendinha do Rui anda muito cheia, o que ele faz para otimizar a agenda? Ele bota a paciente, inclusive, na hora do meio-dia. Né? Já tem algum tempo que ele está botando... Então ele chega, ele atende ininterruptamente até as 19 horas. Então nesse dia... ele faz jejum, né? Os outros eu não sei como é que ele faz, né? Mas nos dias que ele está aqui na clínica, ele faz jejum. E o que a gente espera quando a gente pensa assim, a pessoa está trabalhando e não está comendo? A gente espera uma pessoa mais lenta, com falta de energia, né? Por quê? Porque a gente está associando normalmente a uma pessoa que não está comendo, mas que no momento em que vai comer, essa pessoa coma as porcarias que normalmente as pessoas comem por aí, né? Agora, quando você tem uma alimentação limpa, como o Rui tem, como nós aqui temos, né? A equipe aqui, a gente vende um produto que a gente pratica, a gente acredita. Então, quando a gente tem uma alimentação limpa e você faz uma janela de tempo sem consumir, a gente percebe justamente o que o Rui falou, um cérebro mais ativo. Tanto que chega no final do dia, depois de atender, sei lá, mais de 10 pacientes, eu vou lá conversar com o Rui, debater um tema, alguma coisa sobre algum paciente, e eu percebo que ele está ligado, o cérebro está bem. Então, eu confesso que eu pratico, sim, o jejum, eu faço, eu pratico o 16/8, e o Rui que faz esses jejuns muito mais prolongados, eu percebo nele que isso funciona muito bem para a questão cerebral, justamente por esse corpo cetônico chamado beta-hidroxibutirato, que é um alimento fenomenal para o cérebro, né? Produz muito mais energia do que se você estivesse dando realmente glicose. Bom, de benefícios, eu acho que os principais... Na realidade, a gente poderia até amanhã falar de benefícios, né? Mas o que a gente percebe em curto espaço de tempo é justamente isso que o Rui falou. E que as pessoas têm dificuldade de entender, porque o Rui fala de insulina, só que tradicionalmente o paciente ele foi acostumado a fazer check-up olhando só a glicose. Ele não olha a insulina. Então, né, muita gente chega aqui e fala assim, mas a minha glicose é 80, é baixa. Aí a gente fala, mas só um pouquinho, mas você produziu 25 unidades de insulina para manter a glicose baixa. Ou seja, isso não adianta nada, teu pâncreas está trabalhando demais para manter a glicose baixa. Então, o mais importante do que olhar só a glicose é a gente olhar a glicose e a insulina, né? E aí, às vezes, no jejum, a glicose nem baixa. Muitas vezes não vai, porque já era baixa, já estava em 80, mas aí a gente olha aquela insulina de 20, 25, começa a cair, né? 15, 10, então é muito rápido para ver isso nos exames. Agora, uma coisa importante que eu aprendi com o Rui, quando a gente responde sobre perguntas em relação a jejum, essas perguntas muitas vezes elas ficam no ar, assim, parece que a gente enrolou e não respondeu. Por quê?
Porque para muitos questionamentos não existe uma verdade absoluta, existem pontos de vista. E muitas vezes eu vejo, o Rui fazia muita live, né? Antes de ter a Vitória, que agora a Vitória está com 3 mesinhos. 3 meses. 3 meses. O Rui, ele abandonou as lives dele, mas toda manhã ele fazia lá uns 20 minutos, né? De uma live falando sobre jejum. E aí eu aprendi com o Rui isso, que toda pergunta que faziam para o Rui sobre jejum, ele começava a resposta perguntando para a pessoa, mas qual é o teu objetivo com o jejum, né? Porque, por exemplo, aqui, né? O que quebra o jejum? O que a gente pode consumir no jejum? Justamente a pergunta é essa. Por que você está querendo fazer? Porque para cada pessoa, cada objetivo, a resposta é diferente, né? A gente tem a questão que eu já expliquei do jejum fisiológico, do jejum metabólico. Então, assim, hoje, o que você acha? As pessoas que mais te procuram, porque as pessoas procuram o Rui, hoje ele virou o ícone do jejum, né? Então tem muita gente que procura atendimento com o Rui para falar sobre jejum. A maior procura é em relação ao que, Rui? O pessoal quer emagrecer, né? E aí eles dizem, mas eu quero fazer jejum e como é que eu faço? E a primeira pergunta que eu faço para você. Você quer fazer jejum por quê? Qual é o objetivo? E se o objetivo vai ser emagrecimento, talvez usar limão, o pessoal gosta de usar glutamina, usa o café, usa canela, própolis. Algumas pessoas gostam de usar algum tipo de gordura, né? Tem aquele café bulletproof, que a gente tem um post no Instagram lá da clínica mostrando o café bulletproof. Escreveu o post. Então, você pode usar alguns alimentos com poucas calorias e principalmente nada que vá ativar a insulina. Porque uma das questões importantes quando a gente está pensando em emagrecimento e diminuir a inflamação é deixar a insulina baixa. E é muito interessante que no jejum, uma das coisas mais importantes quando a gente está falando em emagrecimento é que o jejum, de uma certa forma, produz a restrição calórica. Né? E aí o que se mostra nos estudos é que como que o jejum, um dos mecanismos pelos quais o jejum promove emagrecimento é porque no final do seu dia você vai fazer uma restrição calórica. E esse também é um dos porquês que o jejum parece estar relacionado, né? Já tem muita associação com a longevidade. A gente tem muito estudo, né, em camundongos e ratos de longevidade. Estudo com seres humanos de jejum e longevidade, pessoal, acho que vai ser quase impossível, porque nós precisaríamos 30, 40, 50 anos para se provar isso. Aí, num estudo, né, desenhado, randomizado. Então, e quem é que vai querer investir nisso? Ninguém, né? Porque o jejum não vai vender produto nenhum. O jejum não pode ser patenteado. Exatamente. Né? Então não vai ter. Então, mas a gente tem claros indícios e a gente que pensa no corpo humano, principalmente pensando na fisiologia, e né, o Samuel vive explicando aqui bioquímica e fisiologia para vocês, tem muito sentido o jejum, a gente fazer jejum. Agora, temos que entender o porquê você está querendo fazer jejum. E aí, se você quer emagrecer, talvez colocar algum alimento que não tenha caloria ou com muita baixa caloria não vai prejudicar. E isso talvez responda grande parte das perguntas que o pessoal pode usar isso ou aquilo, né? Tenha esse pensamento e essa ideia, e aí você, se está querendo emagrecer, baixar a insulina, talvez você possa usar alguma coisa. Agora, se a gente está querendo a autofagia, que é muito interessante, bom, aí talvez o melhor jejum fosse só de água, o que não é tão fácil, né, para a maioria das pessoas. Dá um tempo para o fígado. O fígado não trabalha, não pode trabalhar. Mas, na verdade, se parar para pensar por esse aspecto, a água já tira fome, né? Eu, quando faço jejuns mais prolongados, eu percebo que é a água que tira a minha fome. E isso também faz a gente refletir, porque muitas vezes, depois que você começa a fazer jejum e bebe bastante água, você começa a entender que muitas vezes você não tinha fome, né? Você tinha sede. Porque a água, se você tomar água, por exemplo, antes de uma refeição, você já come menos, naturalmente, né? Então, eu vejo que tem muita gente que pensa, não, mas é o café e o chimarrão, porque aqui a gente está no sul, né? É o café e o chimarrão e o chá que tira a minha fome. Mas muitas vezes não, né? Muitas vezes só com a própria água você consegue, né? Porque realmente a autofagia, ela precisa de um momento em que o teu corpo ele não esteja metabolizando nada, né? O teu fígado não pode estar sendo intimado a metabolizar absolutamente nenhuma substância. Bom, o que faltou aqui? Rui, quem pode fazer jejum?
Primeiro, vamos pensar quem não pode fazer o jejum. E aí nós vamos pensar um grupo de pessoas, principalmente gestantes, lactantes, pessoas que têm bulimia, né, anorexia, pessoas que têm, né, pouca gordura no corpo, têm um baixo índice de massa corpórea, são pessoas que não deveriam fazer jejum de jeito nenhum. Pessoas saudáveis que não tomam nenhum remédio podem fazer jejum. Agora, se você toma algum medicamento, se você tem alguma doença, seria muito importante você conversar com o seu médico para saber se você pode ou não fazer jejum. Inclusive, os diabéticos podem se beneficiar do jejum, mas com orientação médica. Para não fazer uma hipoglicemia, né? Principalmente se é um diabetes que utiliza insulina já, né? Que a gente chama de diabetes insulino dependente, né? Senão, se você não regular a dose de insulina que você aplica, você pode ter um choque hipoglicêmico. Isso é perigoso, né? Isso pode levar até o óbito, né? E aí vão dizer que o jejum é jejum perigoso, matou, né? Exatamente. Bom, e uma das perguntas mais frequentes, porque também a gente sabe que hoje, graças a Deus, existe uma população cada vez maior de pessoas praticando atividade física e dentro disso existe também a preocupação com a massa muscular, né? Então, jejum versus exercício físico. Vai lá, Rui, o que você tem a dizer sobre isso? Vamos voltar àquela pergunta? Para que você quer fazer o jejum e fazer o exercício físico? Vou dizer para vocês, tem gente, muitas vezes, Samuel, que diz assim, se orgulha de dizer que faz exercícios físicos em jejum. Eu acho que não é nem bom nem ruim, você tem que ver qual é a estratégia que você está usando. E se, por exemplo, você quer, de uma certa forma, treinar as suas mitocôndrias, você quer produzir um pequeno estresse no seu corpo, fazendo, por exemplo, um aeróbico em jejum, você vai lá e faz uma corrida em jejum, numa intensidade não muito alta, você vai estar promovendo algumas adaptações metabólicas interessantes. Isso pode ser muito interessante para o seu corpo. Você pode fazer, por exemplo, musculação em jejum? E aí eu vou devolver a pergunta para você dizendo, você consegue treinar com uma boa intensidade em jejum? Se sim, treine em jejum. Não há problema nenhum você treinar em jejum. Agora, se você, por acaso, não consegue fazer um exercício com uma boa capacidade, você não consegue fazer o exercício com uma boa intensidade em jejum, por que você está fazendo esse jejum? Provar para quem? Provar o quê para quem, né? Ninguém é melhor porque faz um exercício em jejum. Agora, existem essas adaptações que são interessantes durante o jejum e durante, né, o exercício físico. Se você combinar as duas, você pode ter uma potencialização dessas sinalizações metabólicas. E aí você vai ter um benefício. Agora, a sua melhor performance esportiva talvez não seja no dia que você fez aquele exercício em jejum. Rui, então para finalizar esse vídeo, vamos lá. A dica de ouro, uma dica que você daria para quem quer hoje começar a fazer, nunca fez jejum, não está gestando, não tá dando de mamar, não tem doença como diabetes, como bulimia, nada do que você citou. Essa pessoa quer começar a introduzir o jejum na sua vida. O que você dá de dica aí? Vamos lá. Primeira coisa, vamos olhar a sua alimentação. Porque se você tem uma alimentação que é muito rica em açúcares, né, gorduras trans, né, alimentos processados, você pode fazer um jejum e ter uma hipoglicemia. Então, primeiro, vamos olhar como está a sua alimentação. Se a sua alimentação está boa, você já pode começar a fazer o jejum. E a primeira coisa que você tem que pensar, se você está apto a fazer o jejum, vamos começar devagar. Você pode começar, de repente, não tomando o café da manhã ou postergando um pouco o seu café da manhã. Se você toma o seu café da manhã às 8 da manhã, tome às 10 da manhã. Se de repente você prefere não jantar, quem sabe na próxima noite você janta às 7 da noite, em vez das 8 ou 9. E quem sabe no próximo dia você janta às 6. E você vai se acostumando e quem sabe você só faz um lanche às 4 da tarde e de repente não jante. Essa talvez seja a melhor forma de fazer jejum, porque a gente sabe que talvez não jantar seja a melhor forma de fazer um jejum mais metabólico. O café da manhã é a forma que o pessoal mais gosta de fazer o jejum, pulando o café da manhã. É mais fácil. É mais fácil, né? E se assim é melhor para você, pular um café da manhã, faça. Experimente. Vá devagar que você vai ver que todos conseguem. Uns com mais dificuldade, outros com menos, mas é possível. Faça 1, 2, 3 vezes na semana. Agora, é preciso fazer todos os dias?
Não é uma necessidade. E aí vai aquela nossa máxima de saber para que você quer e quanto você precisa fazer jejum para atingir os seus objetivos. E só a partir daí você pode partir para jejuns mais prolongados, onde a gente vai começar a ativar a autofagia. Bom, então acho que assim, não vou dizer que esgotamos o assunto jejum, porque também a gente poderia ficar aqui fazendo 10 vídeos sobre jejum, mas principalmente as perguntas que recebi aqui no meu canal, acho que respondemos. Quero agradecer ao Rui por ter vindo aí dividir a telinha comigo. Quem tiver mais dúvidas, então, escreva, vai escrever. Eu sempre leio essas dúvidas de vocês e quem sabe a gente parte para um vídeo número 3, né, Rui? Vamos lá. Eu bato na tua porta ali no consultório do lado e trago o Rui para cá e a gente faz mais um vídeo. Bom, pessoal, quem gostou, por favor, o likezinho. Não está inscrito no canal? Se inscreva, ajuda esse canal a crescer. E abaixo do nosso link aqui, abaixo do nosso vídeo, tem um link que você pode se inscrever para fazer parte de uma comunidade VIP que recebe conteúdo gratuito todas as semanas. Muitíssimo obrigado.